Fala, galerinha, principalmente os meus mentorados aí, e você que me acompanha aí no YouTube, conforme prometido, e o combinado nunca sai caro, conforme falei para vocês, postei essas 9 questõezinhas da IDECAM, de 2 concursos, um do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão e outro da Advocacia Geral da União, certo? Focado na nossa prova agora da Guarda Municipal de Fortaleza para domingo próximo, certo? Lembre-se, quem me acompanha, seja nos cursos aí que eu trabalho, que eu dou aula, seja no Instagram, na mentoria, no YouTube, o que eu bato na tecla sempre é: você não está aqui para provar que sabe melhor do que os outros, não, sabe mais do que o seu concorrente, não. Você tem que saber fazer melhor do que ele, é o tempo de prova. Então, por isso que você tem essa disciplina chamada de raciocínio lógico. Enquanto você não colocar na cabeça que você tem que ter uma visão diferente do seu concorrente, você vai ser mais um na manada. Então você tem que se diferenciar, você tem que ter algo a mais para isso, entendeu? Então você não está aqui para aprender matemática, você não está aqui para provar no dia do concurso sabe mais matemática do que alguém. Você tem que ter uma visão um pouco diferente. E eu digo que sempre, 80% das questões você consegue isso, certo? Eu estou sendo isso pessimista, que eu acredito que até mais. Porque muitas vezes é um desenho que você deixou de fazer, entendeu? É uma leitura um pouco diferente. Então você não pode estar pegando a questão e sair resolvendo. Lê e já vai resolvendo. Tem gente que nem lê direito e já quer resolver. Beleza? Então vamos lá. Professor Evelino, você mais uma vez, deixa eu ver aqui, mostrando que raciocínio lógico, se você começar a entender de verdade, você vai começar a ter um salto muito grande na tua classificação e na tua aprovação. Certo? Meus colegas servidores. Vamos lá. Algumas questõezinhas aqui para a gente começar aqui a nossa jornada. Vamos lá. Jonas escolheu 2 meses do ano, presta bem atenção, e em seguida dividiu o número de dias desses meses pelos, olha bem aqui, pelos respectivos números de letras do nome de cada um. Então, separado. Então, ele pegou um mês aqui qualquer, presta bem atenção, um mês aqui qualquer, pegou um outro mês aqui qualquer, então 2 meses dos 12. E o que, que ele fez? Ele fez uma conta. Ele dividiu o número de dias que tem esse mês que você escolheu. Então você vai pegar esse número de dias, vou colocar aqui D, e vai dividir esse número de dias desse mês pelo número de letras que o mês tem. E aqui um detalhe. Se os quociente para quem não lembra, é o resultado da divisão, forem ambos inteiros, certo? Então você consegue dividir e o resultado da divisão é um número inteiro, né? Então deixa bem claro para a galera chamar o quebrado, ele não dá aquele número quebrado, decimal 2, alguma coisa, 3, alguma coisa. Então você vai escolher meses. Então, gente, preste atenção. Se a galera for, pode fazer muito por opção, como eu falo demais, né? Bato nessa tecla. Mas preste atenção uma coisa. Se eu tenho que dividir o número de dias de um determinado mês pela quantidade de letras que ele tem e o resultado dessa divisão tem que dar o número inteiro, só com alguma certa ideia, preste atenção do que vai acontecer. Vamos pegar aqui o número de dias, aqui trazer aqui para baixo. Então, quando você fala de os meses do ano, vamos imaginar aqui em dias. Ele tem meses com 30 dias, ok? Ele tem meses com 31 dias. E ele tem um mês que, dependendo do ano, pode ter 28 ou 29 dias. Ou 28 ou 29, para ser mais preciso em relação ao raciocínio lógico. Concordam com isso? Tranquilo? Cara, foca nisso. Então, se você está dizendo aqui, se a questão disso, você vai pegar esse número de dias do mês e dividir pelas letras que aquele mês tem, primeira coisa que eu tenho que ter noção aqui, gente, presta muita atenção. Primeira noção que você tem que ter aqui, que esse número, gente, ele tem que ser possível ser dividido, ele tem que ser divisível por esse dia aí. Então, de cara, certo? Eu tenho que descartar essa hipótese aqui, ó. Por quê? Porque o número 31, gente, para quem não lembra, o número 31, assim como o 29, ele é um número primo, gente. Número primo quer dizer que você só consegue dividir esse número por um e por ele mesmo. Então, como você vai ter que dividir esse número pelo número de dias,
pelo número de letras que tem, só daria certo se fosse dividir por 1 ou por ele mesmo, que seja, no caso, 31. Então, cara, os meses que tem 31 dias, você já vai descartar. Por exemplo, março, né? Agora quem tem essa dificuldade já vai ter problema. Março tem 31 dias, não dá para dividir por 5, que é a quantidade de letras, para dar um valor inteiro. Então, ó, foca primeiro era nisso aqui, o grande segredo está aqui, se você quiser ganhar tempo. Então, se você olhar, ó, julho, dezembro, colocando de vermelho para ficar destacado aqui, tá, galera? Eles têm 31 dias, então 31 não dá para dividir aqui por 5, aqui muito menos por dezembro, que tem 2, 4, 6, 8 letras. Agosto tem 31 dias. Então, só de cara, essas alternativas aqui, ó, A, C e D, estão descartadas, gente. A divisão tem que ser pelo número de letras, ok? Então, agora, se aqui sobrou só essas duas, esses números são muito grandes em termos de quantidade de letras, vamos a um raciocínio mais lógico e para provar. Se eu pensar em abril, você tem que lembrar que abril, né? Então aqui, ó, abril, ele tem 30 dias. Você tem que lembrar isso. E dividir pelo número de letras, 1, 2, 3, 4, 5. 30 dividido por 5, que é 6. Beleza? Se eu pegar aqui junho, gente, junho também tem 30 dias, gente. E se eu dividir isso aqui por 5 também, que é exatamente a mesma coisa, vai dar também número inteiro. Então não tem muito trabalho se você tiver uma visão lógica. Então essa é a resposta certa. Se você se ligar aqui só na história do 31 dias para dividir por alguém, só dá para dividir por ele mesmo, porque não vai ter uma palavra ou um mês que tenha uma letra. Então tinha que ser para dar inteiro 31 dividido por 31. Isso vai ser aqui impossível nos números de meses. Ok? Show de bola? Então pega essa dica aí para vocês. Por isso que eu estou dizendo, você tem que ter uma visão diferenciada. Se liga no Tio Bevé, acompanhe as nossas dicas, se inscreva no nosso canal e em breve a nossa mentoria para a Guarda Municipal de Maracanaú. Vamos lá, preste atenção mais uma vez aqui. Sejam A, o conjunto dos números de 2 algarismos que, divididos por 6, ele vai deixar resto 3. Então, para começar, para formar o conjunto A, né, para fazer qualquer operação aqui, eu tenho que saber quem são os elementos que formam o conjunto. Para fazer parte do conjunto A, para começo de história, ele tem que ser número de 2 algarismos. Ok? Então, números de 2 algarismos, gente, são os números que vão, o menor deles, que é o 10, certo? 11, e por aí vai. No máximo, até onde? Até o 99. Tá claro isso? Para fazer parte do conjunto A, de cara tem que ser número de 2 algarismos. Perfeito. Além disso, o que é que ele diz? Que esse número, quando ele dividido por 6, sempre tem que deixar resto 3. O grande segredo aqui, galera, certo? Para a gente aqui começar a formar o nosso conjunto A, o grande segredo é tu achar o primeiro. Que a partir do momento que você achar um número que tem uma característica, é só você seguir aqui, ó, de 6 em 6. Você tem dois caminhos aqui. Se eu quiser imaginar por aqui, testar 1 a 1, certo? Mas você vai ter que pegar aqui, ó, o algoritmo da divisão. Ele está dizendo que se você pegar esse número qualquer aqui, do 10 ao 99, dividir por 6, o resultado aqui dessa divisão eu não sei quanto é. Mas eu sei que o resto aqui tem que ser 3. Tá claro até aí? Ele tem que ser 3. Ou seja, lembrando da divisão, quando eu pego isso aqui, eu multiplico esse número e somo com o resto, vai dar exatamente o que nós chamamos ali de dividendo, que é exatamente quem? Alguém aqui deste conjunto. Então, quer dizer, por que você não vai testando aqui para descobrir? Se eu colocar 1 aqui, basta eu descobrir o primeiro, galera. 6 vezes 1 dá 6, mais 3 dá 9. Não dá, né? Então, não é. Se eu testar aqui o próximo, já que 1 não dá certo, por que você não tenta, então, o 2? 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Quer ver a prova do crime?
Se você não fizer desse jeito, tem que ir testando. Pega o 10, divide por 6, pega o 12 e assim vai. O 11 e o 12, na verdade, né? Até chegar no 15, que vai ser o primeiro que você vai encontrar. Se você pegar 15 dividido por 6, dá 2. 2 vezes 6, 12 para 15, resto 3. Pronto. O 15 é o primeiro número. Certinho? Vou só dar uma diminuída bem aqui, para ficar melhor da gente fazer. Perfeito. Então, nós temos aqui, vamos começar a formar aqui o nosso conjunto A. Então, só para ficar bem bonitinho, é entre chaves, faz de conta que a chave está bonitinha. Então, gente, o primeiro número desse conjunto é o 15. Se você quiser saber o resto, galera, é só você ir fazer agora de 6 em 6, porque você está dividindo por 6. Então, 15 mais 6. Eu podia dar uma visão ainda mais curta quando eu olhasse para o B, mas vamos aqui, dica demais pode atrapalhar, né? 21, 27, sempre mais 6. 27 mais 6, 33. 33 mais 6, 39. 39 mais 6, dá para errar essas continhas, né, gente? 45. 45 mais 6, 51. 51 mais 6, 57. 57 mais 6, 63. 63 mais 6, 69. 69 mais 6, 75. Certinho? 75 mais 6. Está muito longe, né? 75 mais 6. 81. 81 mais 6. 87. 87 mais 6. 93. E 93 mais 6, 99. Se eu tivesse uma visãozinha, eu já tinha olhado para o B. Mas beleza, então essa é a primeira dica, gente. Eu preciso achar o primeiro. Se ele, qualquer característica que desse, bastava usar esse algoritmo aqui. Ou sair testando. 10 dividido por 6, não vai ter resto 3. 11 dividido por 6, não vai ser resto 3. Então o primeiro vai ser esse aqui. E a partir daí soma de 6 em 6. Beleza. Segunda noção agora é o conjunto B. Olha o que é o conjunto B. Se eu quiser, eu nem faço. Presta bem atenção. O conjunto B, aqui, o conjunto B, é o conjunto dos números de 2 algarismos, presta bem atenção, de 2 algarismos, é igual a 9. B é o conjunto dos números de 2 algarismos, cuja soma é igual a 9. Cara, a soma é igual a 9. Beleza, aí você podia pensar aqui de todos, contando do 11 ao 99, certo? Presta atenção aqui, do 11 ao 99. É verdade. Do 11 ao 99. O 11 não é 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 seria o primeiro e daí para frente você vai ter que achar, não é? Mas olha um detalhe. Noção de conjunto agora para você. O que significa este símbolo aqui? Significa, galera, para quem não lembra, aproveita. Significa isso aqui é a interseção. Então, quando eu tiver isso aqui, este símbolo, significa que comparando os dois conjuntos, eu quero aquilo que é igual nos dois. Então, para que você vai perder tempo escrevendo todo o conjunto B, se o que eu quero do B é apenas aquilo que se repete, aquilo que é igual no conjunto A? Então, basta eu pegar aqui o conjunto A. E o que você quer aqui? Aqueles cuja soma deles, o que o texto falou, seja igual a 9. Então, sejam espertos. O seu concorrente vai perder tempo fazendo todo o conjunto B, mas ele não leu que daqui, o que me interessa do B é o que é igual ao A, que eu já sei quem é que tem todo o A. Então, o que ele quer? Ele quer os números aqui de 2 algarismos, certo? Que também vão fazer parte do B. E quais são eles? Que dê soma igual a 9. Então, daí você vai pegar quem? Vamos olhar. Só ir somando. Ó, 6, 3, 27. Tudo que der, soma 9. 3 mais 3, 3 mais 9, 4 mais 5. Tem mais alguém que dá 9? 5 mais 1, 6, 7 mais... 63. Certinho?
Aí procurando. Olha quem nós achamos: 27, 45, 63, quem mais? 69 não, 75 não. Olha o outro, 81. Daqui para frente tudo dá mais de 9. Aqui eu nem conto, né, que já tem 9 aí. Então, beleza. Isto é a interseção. Mas o que a questão pediu? A soma destes elementos aqui. Então agora você vai lá e soma. Quanto que dá a soma desses elementos aí? Só você ter com muita calma aí, certo? Se você olhar com calma e fizer somando, vamos lá. 7 mais 5, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 1, 16. Olha o que eu falo de alternativa. Você que já termina em 6, ó. Qual é a única alternativa que termina em 6? Você quer resolver a questão certa ou você quer fazer até o fim? E a questão para mim já está resolvida. Porque quando eu comecei a somar as unidades, 7 mais 5, 12. 12 mais 3, 15. Mais 1, 16. Vai 1. Não interessa, a questão está resolvida. Mas está com dúvida? Vamos terminar. 1 mais 2, 3. Mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 8, 21. Portanto, só ratificando, só confirmando a resposta certa, letra B. Assistam esses vídeos, gente, prestem atenção. Às vezes você já tem a questão resolvida. Você tem que procurar algo diferente. Não seja mais um, certo? No meio da multidão, não. Beleza? Vamos prestar atenção. Fazer o primeiro bloco dessas 9 aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos ver o que a maioria faz nessas questões. E não está errado, tá, galera? Apenas é um jeito mais trabalhoso. Mas vamos lá. Murilo pagou uma conta que deu um total de R$260 e utilizou apenas notas de R$10 e de R$20. Não sei quantas notas de 10, não sei quantas notas de 20. Mas eu sei que juntando todas essas notas, o valor vai dar igual a R$260. E o que você sabe também, que totalizaram 19 notas. Quem vai muito por esse caminho, geralmente faz isso aqui. Vamos dizer assim, quantas notas de 10? Não sei, vou chamar de X. Quantas notas de 20? Vamos chamar de Y. Então, como tem 19 notas, primeira equação, ele diz que X mais Y, X é o total de notas de 10, mais Y, total de nota de 20. Aqui eu tenho um total de 19 notas. Beleza. A partir do momento que tu adota duas incógnitas, duas variáveis, duas letras, tu é obrigado a montar duas equações. E a outra está em relação ao dinheiro. Aqui é a quantidade de notas de 10. Então, cada nota de 10, que é x, vezes 10, é óbvio. Então, eu vou ter 10x. Mais cada nota de 20, que eu não sei quem é, que eu chamei de y. Isso aqui vai dar um total de R$260. Certinho, gente? Beleza até aí? Pronto, quem vai por esse caminho não está errado. Você está usando aqui um pouco do conhecimento algébrico, precisa saber sistemas de equações. Cara, seja o professor Vevé, ter essa visão, preste atenção aqui. O que eu sei é o seguinte, eu não sei quantas notas tenho de 10 ou de 20, ok? Eu sei que quando eu juntar tudo isso, tenho duas informações. Tem que dar R$260. Concorda com isso aí? R$260. Agora vamos aos detalhes da questão. Primeiro, você tem que saber que eu tenho 19 notas ao todo. Contando, né, as notas de 10 e as notas de 20. A coisa que eu faria é tentar enxergar aqui uma divisão. Se eu não posso ter 10 e 10 notas, que eu teria 20. Então, eu posso fazer tentativa, cara, que é muito mais rápido ainda para você e é muito, mas muito eficiente. Porque vamos imaginar aqui, eu não sei, quanto mais notas tiver da cédula, né, de maior valor, exemplo, se eu colocar 10 moedas, 10 cédulas de 20, obrigatoriamente eu tenho que ter 9 de 10, porque existem 19 notas, concorda? E aí você vai fazer a conta. Isso aqui vai estar certo se juntando der R$260. Então, quando você fizer esse cálculo aqui, ó, certo?
para essa ideia aqui, então você vai ter aqui 90, 10 vezes 9, mais 20 vezes 10, 200, o que vai dar R$290. Concorda? Não foi muito bacana não, né? Beleza. Quanto mais notas de 20, gente, menos nota você vai ter do outro lado. Então, por que que você não pega e tenta fazer aqui? Já que tem notas de 10, vamos pensar notas de 10 aqui. As 10 notas de 10 mais 9 notas de 20. Sabe, pode demorar, não, eu acredito que não. Eu teria usado até essa diferença que é o que ele pediu. Se eu fizer essa conta aqui, né, você já sabe qual é essa conta, você vai ter 10 vezes 10, R$100, mais 20 vezes 9, R$180. Olha aí, gente. R$180, o que dá 280. Ok? Quanto que tem que ter, gente? Tem que ter R$260. Ok? Então aqui você vai fazendo só uma adaptaçãozinha. Se aqui está bem mais perto, ó, então se você passar uma nota de 20 para cá, você tem que ter sempre aqui 19 notas. Não pode deixar de ter essas 19 notas. Então se eu chegar aqui e pensar, não, vou colocar mais uma nota de 10. Se eu tiver 11 aqui, eu tenho que ter 8 do outro lado. Só que eu tenho 10 vezes 11, 110. Eu vou te dar um pulo aqui já, certo? Mais 20 vezes 8, 160. Por que você perdeu esse tempo? Beleza, perdeu esse tempo, importante que você ganhe. Mas olha onde é que ia estar o teu raciocínio. Aqui, nessa situação, você tinha chegado a R$280. Na questão, você precisaria ter R$260, concorda? Então, para você ter R$260, está faltando quantos reais eu diminuir daqui? 20. Então, por que você não aumenta aqui e diminui nas de 20? Certo? Então, eu teria passado que, ao invés de só uma para cá, eu já viria para cá, ó, colocando 12, porque são duas de 10 que eu estou aumentando. Estou aumentando 20 aqui, em compensação eu vou estar diminuindo duas aqui, que vai dar o teu saldo. Mas beleza, então vai ter R$10, são 12 cédulas, mais R$20 são 7 cédulas, ok? Porque eu tenho que ter 19 cédulas. Se você fizer essa conta 10 vezes 12, você vai ter 120. 20 vezes 10, você vai ter R$140. Juntando aqui, nós vamos ter a bagatela de R$260, que é o que a questão falou. Ah, então está aqui. Se você vai resolver a equação, você vai achar a mesma coisa. Mas tente usar um desenho, uma gravura e vá adaptando a questão, gente, a você, entendeu? E agora, de posse disso, vamos ver o que a questão perguntou, né? A questão simplesmente perguntou aqui qual a diferença entre as quantidades de notas. Então, se eu tenho 12 notas de R$10, 7 notas de R$20, a diferença que tem aqui é de 5 notas. Show de bola aí? Tranquilo? O que importa é você achar o seu jeito. Não tem um jeito melhor, o meu, do Vevé é melhor do que o de ninguém. O melhor é aquele que você consegue treinar, se adaptar e praticar muito para pegar isso aí. Show de bola? Vamos mais uma questãozinha. E olha sempre essas questõezinhas, essas lógicas de argumentação, que lá no edital tem muito de geometria, certo? Que você vai ter de figuras, espaços e tal, essas coisas todas. Geralmente eu aconselho você a fazer um quadro para ir encaixando. Mas vamos olhar aqui algumas situações, tá beleza? Me acompanha aqui, vamos nós. Você tem sobre uma mesa 3 objetos. Um telefone celular, um controle remoto e uma calculadora. Considere que o telefone, aqui são os argumentos. Ó, vamos dar uma destacada aqui para vocês. O telefone celular, ele não é mais pesado que a calculadora. Informação 1.
O controle remoto não é o mais leve. Informação 2. E 3. Ou o telefone celular não é o mais leve, ou o controle remoto é o mais pesado. Aqui entra um pouquinho a história do ou, que é um conectivo. Ou uma coisa ou outra. Certo? Um dos dois tem que acontecer sempre. Não pode deixar de ter nenhum, certo? Ou acontecer os dois. Mas agora aqui, olha o detalhe, olha a diferença, para você não precisar usar muito recurso e usar aqui as próprias alternativas, gente. O que é a questão aqui? Para entender o que é cada alternativa. A ordem crescente. Crescente quer dizer o quê? Do menor para o maior. Como nós estamos falando de peso, do mais leve para o intermediário, né, do meio, ao mais pesado. Em ordem crescente dos pesos, ok? Então presta bem atenção aqui. Vamos começar aqui uma certa brincadeirinha aqui para vocês. Primeira informação. O telefone celular não é mais pesado que a calculadora. Cada informação, galera, que você lê, olha para as tuas alternativas. O celular não é o mais pesado que a calculadora. Então, o celular, como as alternativas têm que estar em ordem crescente, da mais leve para a mais pesada, e o celular não é mais pesado que a calculadora, o celular não pode estar à frente da calculadora. Então, ó, o celular à frente, ó, aqui ele é mais pesado, ó, porque ele está depois. Ó. Então, se você tem um celular ó, à frente da calculadora, um celular à frente da calculadora, então essa letra C aqui, ó, e essa letra E está errada. Você veja que nas outras o celular está antes da calculadora, ó. Beleza? Então, de cara, gente, você já eliminou tudo isso. Então preste atenção, é só ter um pouquinho de paciência, certo? Vamos ver outra informação. O controle remoto não é o mais leve. Preste atenção, se liga no controle remoto das alternativas que sobraram. O controle remoto não é o mais leve. Gente, se ele não é o mais leve, ele não pode ser o primeiro. Ó. Então, o controle remoto não é o mais leve. Se você marcar a letra B, você está dizendo exatamente que o controle remoto é o mais leve. Está entendendo aí? Então, mais uma alternativa eliminada. Então, nós já eliminamos aqui 3 alternativas. E olha o que vem sobrando aqui para a gente. Celular, celular. Então, a diferença da questão está entre a posição da calculadora e do controle remoto. É isso que você tem que olhar, você tem que parar de querer fazer a força, montar quadro, desenho, faz passo a passo. Cada informação desse tipo de raciocínio lógico, você olha para a tua alternativa. Então, usando um pouquinho de história de ou, aqui como ele diz. Ou, agora vamos olhar, olhando para lá para o que sobrou. Ou o celular, né, o telefone, aqui, o telefone celular não é o mais leve, ele não é o mais leve, ou, ó, o telefone celular não é o mais leve, ou o controle remoto é o mais pesado. Presta atenção, se você souber um pouquinho de estrutura lógica, quem estudou comigo sabe que tem isso aí. Ou uma coisa ou outra. Ou aqui é verdade é a primeira e falsa a segunda, ou é o contrário, gente. Eveline, como é que eu vou fazer isso? Você não quer pensar muito, não? Então olha para as alternativas. Das alternativas que sobraram, obrigatoriamente o telefone celular é o mais leve, tá vendo? E aqui está dizendo que o telefone celular não é o mais leve, ou seja, isto é falso, gente. Pelo que sobrou de alternativa tanto na A quanto na D, obriga a dizer que o telefone celular não ser o mais leve é uma afirmação falsa. Isso garante com certeza que seja o que for que tiver aqui, ela tem que ser considerada verdadeira. E o que eu tenho que considerar verdadeiro? A segunda informação, que fala do controle remoto ser o mais pesado. Controle remoto ser o mais pesado. E o celular o mais leve. Logo, alternativa certa, letra D de dado.
Cada informação que tu descobre nesse tipo de problema, dá um F5, dá um atualizado e faz por eliminação. Você vai encontrar esse tipo de questão não só na IDECAM, mas em várias bancas, certo? Veja que a gente saiu resolvendo de acordo com isso. Voltem, quantas vezes vocês quiserem para assistir isso aí, prestem bem atenção, dá uma paradinha, beleza? Veja que a gente fez isso com auxílio da tabela aqui do WoW, né? De acordo com o que sobrou de alternativa. Então nós eliminamos a C e a E por causa da informação sobre o celular não ser mais pesado que a calculadora. Concorda? E a B, porque está dizendo que o controle remoto não é o mais leve, como eu mostrei aqui para vocês. Se o controle remoto não é o mais leve, ele nunca poderia ser a primeira. Show de bola? Mais uma para vocês aí? Bacana, né? Tem que praticar, gente. Se você praticar, você consegue. Essa questão aqui, já canso de falar, a famosa questãozinha do calendário. Questãozinha do calendário já fiz algumas vezes, tanto em sala de aula quanto aqui no YouTube. Se você procurar aqui, você vai achar. O que eu digo da questão do calendário é porque você vê, é um fato que ele quer que você, a partir de um determinado dia que ele vai indicar, em que dia da semana ocorreu, ele quer que você descubra em qual dia da semana vai ocorrer um segundo evento, um segundo dia. Certo? Então, a dica que eu já passei para vocês, vocês vão pegar esse número de dias. A dica para fazer isso aqui é, você vai pegar o número de dias que vai ter entre o primeiro evento citado e o último. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente com os meses de 30 a 31 dias. E essa questão ainda mais, porque essa questão envolve ano, beleza? E vai sempre dividir por 7. E vai ficar de olho no resto. Já postei vídeo há pouco tempo sobre isso. Nas aulas também. Essa é a dica. E o resto é a tua resposta. Resposta. Agora, os detalhes. Primeiro, os 7 dias. Você tem que escrever os 7 dias. Por que 7? Porque são eventos que ocorrem ao longo de uma semana. Certo? São dias seguidos. E como é que começa esse meu calendário? Ele pode começar de qualquer dia. Depende da questão. Então, quando você começa na questão, você tem o ano de 2012 começou. Então, o ano começa no dia 1º de janeiro de 2012, em um domingo. Então, primeiro ponto, os 7 dias. Então, os dias aqui vão começar no domingo. Pronto, eu só precisava do primeiro dia aqui. Então, nós estamos aqui nesse primeiro ponto. Ponto 1 é formar os 7 dias. D de domingo, porque o primeiro dia que ele está falando foi um domingo. Se fosse na terça, começaria esse dia da terça. Se fosse no sábado, começaria do sábado. E aí você fecha uma semana. Domingo, segunda, terça, esquece o que é isso aqui. Quarta, quinta, sexta e sábado. Os 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tudo aqui nesse ponto 1. E aí você simplesmente numera os 7 dias a partir do primeiro dia da questão, que é o dia do domingo. Não porque é dia 1º, é 1, não, porque é o primeiro dia do calendário que é semanal. Por coincidência, vai ser o dia 1. Mas aqui, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e o dia 7 da semana, o último dia do evento é sempre 0, porque nós estamos falando aqui, são os restos que vão te dar a resposta. Se o resto for 1, foi domingo, se o resto for 4, vai ser quarta e por aí vai. Pronto, esse foi o primeiro ponto, beleza? Segundo ponto, essa questão aqui, gente, é muito perigosa por 2 detalhes. Olha bem a questão, tudo começa no ano, então vou colocar um pouquinho aqui embaixo, tá? Ponto 2, preste atenção. No ano de 2012. Olha o detalhe, o ano de 2012. Então, como tem aqui, no dia 1º de janeiro de 2012, que ocorreu no domingo, aí ele tem. Então, o dia 30 de dezembro, mas é de 2017. Se fosse 30 de dezembro de 2012, certo? Ele começa o fato no dia 1º do ano e termina no penúltimo dia, você descartava o dia 31 de dezembro. Só que aqui você tem o período de 2012 completo, quando começa? 2012. Eu tenho que chegar até 2017. Então você tem todos os dias de 2012, todos os dias. Por quê?
Porque a questão está falando que o primeiro dia, o ano de 2000, começa no domingo. Quando que começa o ano? No dia 1º de janeiro. Então, como eu vou pegar do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de 2012, e agora está o primeiro detalhe. Aqui é um ano bissexto, viu, gente? Então, você tem aqui um período de 366 dias. É a questão que vai te dizer, né? Você tem que ver. O ano é bissexto, gente, quando os dois últimos dígitos são múltiplos de 4, tá? Porque ele ocorre de 4 em 4 anos. Então, 2012 todo, aí o ano de 2013 todo, até chegar no ano do fato que ele quer saber, você vai colocar todo. Então, daí, 365 dias. 2014, 365 dias. Por que nós estamos pegando tudo isso? Porque ele quer saber do 1º de janeiro de 2012 até 2017. Então vai passar 12 completo, 13 completo, 14 completo, 2015 completo. Essa foi a questão que deu mais trabalho, além da quantidade de números, né? Que a galera vai ter que saber somar e dividir. Quanto maior, mais complicado fica para a maioria. Teve esse caso do ano bissexto, que agora, ó, mais uma vez, ó, 2016. Não esqueça, 366 dias. Ah, agora cuidado aqui, outro. Nós estamos falando de 2017. Mas qual dia que ele quer saber em que caiu? Qual dia do mês? Foi 31 de dezembro? Porque se for 31 de dezembro, vai pegar o ano de 2017 todo, perdão, deixa eu apagar aqui, o ano de 2017 todo, e a gente aqui teria 365 dias. Essa foi a segunda pegadinha. Ocorre que ele não quer, quando eu coloco 365 dias, você está colocando o último dia de 2017. Mas ele quer apenas aonde, galera? 30 de dezembro. Então, o dia 31 você descarta. Ou seja, aqui ele só vai até onde? 364 dias. É trabalhosa, mas esse é o esquema que eu já postei em um vídeo anterior. Não está muito longe, o vídeo não está muito próximo desse aqui que está sendo postado. Beleza? Então agora é fazer essa somazinha aqui para dividir por 7 e pegar o resto. Só lembrando, somando todos esses dias aqui, tá? Para a gente fazer a nossa conta, você vai ter exatamente 2.191. Ok? Os detalhes? Do 1º de janeiro de 2012 até 30 de dezembro de 2017. Faltou um dia para fechar o ano de 2017. Então, os cuidados foram nos anos bissextos de 2012 e 2016 e retirar um dia de 2017. O resto é matemática pura, certo? O que você vai saber? Então, 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21 para 21, 0. Né? Baixo próximo dá 9. 9 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7 para 9, 2. E 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 20. Ó, o resto é o resto que indica. Qual dia da semana que está associado ao resto zero? O dia da semana é sábado. E assim eu consigo descobrir que dia da semana cai. Tá, beleza, moçada? Tá prestando atenção direitinho? Já fizemos essas questõezinhas aqui, o grande segredo é esse. É a primeira que eu vi com uma quantidade muito grande, um intervalo muito grande do primeiro evento, que é o 1º de janeiro de 2012, ao outro evento, que é apenas 5 anos depois. Né? Mais de 5 anos se você contar direitinho aqui. Tranquilo? Mas o método para resolver é esse aqui. Cuidado com a história do ano bissexto. Beleza? Fazer mais um, vou dividir isso aqui em 2 partes, para que não fique pesado aí para vocês, beleza? Mas eu vou colocar os 2, hein? Se liga bem aí, moçada, presta bem atenção. Como eu digo, olha, primeira coisa é reconhecer do que trata a questão. Afirmar que não é verdade que, tem aluno meu que eu já bato na tecla, só falta bater nele, né? Não é verdade, é o mesmo que dizer o quê? O mesmo que te perguntar o quê? Vamos lá, meu filho, me ajude.
A famosa negação, gente. Negação. Tudo que pode começar com essa história, não é verdade isso. Ele quer que você assinale a alternativa equivalente, equinativa que represente, que tem o valor da negação. E nós já falamos, a negação, a equivalência, a tautologia. Não se liga na frase, mas o segredo está no conectivo, gente. Certo? É o conectivo. Então, o que ele quer aqui é a negação do então. Então, o que vale, gente, é você lembrar disso aqui. Então, eu já falei muito aqui para a galera, tem gente que tem a história do mané, eu falo muito da história, né? Quem estuda bem aqui, a história do infiel. Vou descobrir agora se você é ou não, tá? Por que o infiel, Ivan? Porque o infiel, gente, ele mantém a primeira. A primeira ele tem, ele assume mesmo. Então a primeira ele mantém. E nega a outra, gente. Você é infiel? Se você é infiel, você não vai errar isso aqui. Então, isso é a negação do então, gente. Primeira coisa, toda negação, o conectivo vai mudar, certo? Então, de cara, você não pode nem pensar em marcar nem D, nem E. Se você lembrar só dessa história do conectivo, que ele mantém a primeira e nega a outra, gente, olha aqui, ó. Você elimina A e elimina C, ou seja, a única que vai sobrar sem eu nem ler é isso aqui. Essa é a alternativa certa. A negação do então mantém a primeira e nega a segunda. E só para comprovar o que nós falamos aqui, como é a história, se, né? O conectivo aqui é o então. Concorda? O conectivo é o então. Então, se eu quero aqui o então, eu disse, o então, você mantém a primeira. Primeira, Pedro não é brasileiro. Pedro não é brasileiro. Ok? E, porém, contudo, e nega apenas a segunda, tá vendo? Nega a outra. Se aqui João é corintiano, você vai negar, vai dizer que João não é corintiano. Beleza? Questãozinha de negação. Então, estou dividindo aqui em duas, certo? Amanhã, sexta-feira, estarei postando o restante aqui para vocês. Dê uma olhadinha aqui, um show aqui para vocês. Escolham e aprendam de uma vez por todas. Raciocínio lógico, não tem que provar nada para ninguém, você tem que saber resolver de uma maneira mais simples. Beleza? Show de bola, fiquem com Deus e até a próxima.